família Palmeiras, domingou, meus amigos, com um confronto importantíssimo pelo Campeonato Brasileiro. Palmeiras tem desfalque na zaga, mas também tem reforço vindo do departamento médico. Então, assim, tudo que rola no mundo Palmeiras e principalmente as novidades do Verdão para o confronto de hoje diante do Cruzeiro, você encontra aqui. Então, se você ainda não é inscrito no canal, já se inscreve agora, deixa o seu joinha, não perde tempo e bora pro vídeo de hoje, família. Avante palestra. Primeiro, o encontro dos palestras com os portugueses e seus treinadores, com os portugueses treinadores. Começou esse papo. Um é o melhor treinador que já pisou no Brasil, chamado Abel Ferreira. O outro, nenhum treinador que pisou no Brasil tem o currículo que ele tem, que é o Léo Jardim. Desculpa. Se quiser questionar, vai lá questionar o currículo dele. Não é comigo, não. O Cruzeiro está ajustadíssimo. O Cruzeiro hoje é estrutura, é logística, salários rigorosamente pagos em dia. Esse time é muito organizado e eu, sincera... E outra coisa, isso vale basicamente a liderança. Desculpa, tão organizado que nem na Sul-Americana classificou. Nem na Sul-Americana classificou. Tão organizado que nem lá classificou, que você falou que era a baba do boi morto lá. É por se eu nem disputar, tá disputando nada. Série B. Tão organizado que nem passou na Sul-Americana. Não programa pra falar. Então é o seguinte, pode escrever, pode cravar aí. O Palmeiras, que tem meu respeito, imenso respeito, o Palmeiras perde o jogo 2-1. No domingo lá, porque esse time aí tá cascudo, cascudo. O Palmeiras vai perder esse jogo lá domingo. Esse time aqui vai enfrentar o time que vamos mostrar agora no telão Jogo Aberto. A prévia mais impossível de adivinharmos e acertarmos, a do Palmeiras, proposta por Abel Ferreira. E o Everton no gol, presença garantida. Giai na direita. A dupla de zaga é diferente mesmo, Bruno Fux e Michael. Piquerez, que deve estar triste, perdeu o pênalti contra o Flamengo, é um ótimo jogador. Aí no meio, as dúvidas. Emiliano Martinez, Richard Rios ou Lucas Evangelista, Maurício... Chora, coração. Ex-clube dele, o Cruzeiro, né? Facundo Torres e Estevão, última partida em solo brasileiro neste momento do Estevão. E Vitor Roque na dianteira como centroavante. E aí, Ronaldão? Esse aí, o Cruzeiro, ele é o maior de Minas. E esse aí é o maior do Sumaré, o bairro. Que isso? Eu diria o seguinte, que pela atual conjuntura das duas equipes, eu vejo o Cruzeiro aí... É o maior de quê? Do bairro de Sumaré. O Palmeiras fica no bairro de Sumaré. É o maior lá do bairro. Esse aí. Agora, o Cruzeiro é o maior de Minas. E 3-0. Só pra... Já, palpite? 3-0, palpite, porque aqui não tem medo de ser feliz. 3 gols do Caio Jorge. E 2 anulados do Gabigol. Sgarbi, e você concorda com o Ronaldão? Cara, o dia que eu concordar com o Ronaldo, alguém pode me internar aqui, pelo amor de Deus. Não, o Cruzeiro, ele colhe frutos de uma convicção que teve, porque o senhor Dudu tentou causar ali no ambiente, e o Cruzeiro cortou o Dudu e manteve o bom Léo Jardim. Então hoje colhe frutos disso. O Palmeiras tem um timaço, né? Esse time é tão bom do Palmeiras que a gente fica em dúvida, né? De como que ele vai escalar. Na minha opinião, o Maurício hoje é titular absoluto, tem que ter espaço, tem que ser titular do Palmeiras. O Facundo vai disputar bastante posição agora nesse segundo semestre, mas é um cara que também tá bem. A minha grande dúvida é no ataque, Vitor Roque ou Facundo, porque Só uma perguntinha, vocês não colocariam o Paulinho, que era galo, pra jogar contra o Cruzeiro? Uma boa. Eu não sei, porque eu gosto, eu não sei, talvez aqui vocês podem falar melhor, mas eu não sei se eu fosse jogadora, talvez eu ia gostar dessa coisa da lei do ex, de é o terror do enfrentar o Cruzeiro, time né, Paulinho? rival. Não? Contra o Cruzeiro ele fez ótimos jogos. Não é de descartar, não, viu, Renato? Mas o Cruzeiro tá tão bem que o Palmeiras Fez pode gol entrar agora com na 12. Libertadores. O que é? O Cruzeiro tá tão bem que o Palmeiras pode entrar com 12, com Paulinho, com... Do jeito que o Everton fala, assim, eu gosto de ver o futebol bonito. Eu gosto de ver o futebol bonito. E o Cruzeiro deu a volta por cima através daquilo que o Sgarbi falou. Mas que volta por cima? Convicção. Porque o treinador se posicionou falando assim, ó, não queremos esse negócio de Sul-Americana. E foi o que aconteceu. Não ficar remando igual o Corinthians, que tentava alguma coisa e não conseguia. O Cruzeiro se postou, a diretoria assumiu a bronca lá com o treinador e aí tá colhendo fruto. Então o Cruzeiro é muito favorito. Vamos lá, vocês acham que o Cruzeiro vai lutar até o fim pelo título brasileiro? Alguém acha que sem dúvida. Sim, eu acho Pelo que menos por vaga na Libertadores. Então, mas pelo título, me dá 4, 5 rodadas aí pra ver se o discurso vai ser o mesmo. O Cruzeiro não tem força. Gente, o time já não é maravilha.
O elenco muito menos. Achar que o Cruzeiro vai disputar título de brasileiro? Que mundo que vocês estão, rapaziada? Volta pra realidade, volta pra terra. Está, né, irmão? Volta pra terra tá aqui. 2 pontos só atrás do Palmeiras. Meu irmão, o campeonato não tá nem na reta final do primeiro turno. E quem tá dizendo o contrário Você tá disso? cravando que o Cruzeiro vai ser campeão. Não, vai brigar pelo título. é o jogo, moço. Eu tô perguntando do título. Eu estou falando do título. Não, Renata, não tá querendo saber quem vai ser campeão, Mas eu estou perguntando pra você. Aí você tá pipocando agora. Então dá um papo. Capelanes, eu acho que você devia vir de cigana aqui. É? Vamos lá. Por quê? A fantasia é uma cigana. Porque depois você lê minha mão pra ver o que vai acontecer. Entendeu? Pô, e outra coisa importante... Não, o senhor vai esperar acontecer pra poder falar? Aí é muito fácil, eu falo antes. Não, ele Fala depois que alguém não fala. apenas. Nossa cigana. Mano, cigana. Outra coisa importante aí... Olha. Ai, não, tem que mostrar. Não, abre essa câmera. Não, olha isso. Não, gente. Isso aí é dança do ventre, não é cigana. Não é cigana. Isso é a dança do acasalamento dos mamutes. Cara, olha o tamanho da Jabulani, velho. Nossa cigana. Outra coisa, Renata. Uma coisa que o Ronaldo poderia ter falado, que eu acho legal, o Cássio tá muito mais fino, tá muito mais atlético, tá jogando muito. Mais atlético? Tá. Não, é verdade, não pode nunca estar mais. Tá mais fitness. Tá mais fitness. Eu queria mandar um grande abraço pro Cássio, que é um baita goleiro e que eu tenho muito respeito. Então, parabéns aí, você tá dando a volta por cima. Muita gente questionou você, mas você é o cara. O Cássio, ele é gigante. E a carreira dele é gigante. E no momento ele não está vivendo de carreira o currículo. Está vivendo do que ele vem produzindo em campo. É bem legal. Tem sido um pilar aí no Cruzeiro. Edu Dracena. Para, Edu. O coração tem que estar um pouquinho mais dividido. Eu sei que você já se manifestou aqui de maneira muito contundente que para você o Palmeiras vence esse jogo. Mas tem Cruzeiro de um lado, Palmeiras de outro. Não, coração dividido, Renata. Eu tenho muitos amigos ali no Cruzeiro, a diretoria, o Pedrinho, o Pedro Júnior, o Pelaipe, né, que está trabalhando lá. São caras que eu tive o prazer de estar junto ali no dia a dia do Cruzeiro. Mas eu vejo assim, por mais que o Cruzeiro esteja num momento bom, né, com o Léo Jardim, acertou o time, o ambiente leve para jogar, mas o Cruzeiro, o Palmeiras, né, já vem numa constância. Sai do muro, Conde! Então, eu acho com certeza, como eu falei no primeiro bloco, aproveita que tá do lado o Verdão vai ganhar, sai do muro, Conde! mas com coração partido, vai dar Palmeiras. Nesse momento, o Everton, mas o Cássio O Cássio é mais goleiro que o Everton, mas é um hoje dos maiores goleiros de todos os tempos. Também acho. E jogou no Corinthians. Os dois jogaram no Corinthians, inclusive. Nesse momento, o Everton. O Everton também. 1-0 pro Palmeiras. Giai ou William, Sormani? Eu acho pela constância na carreira, o William. Quesada? O Giai tá num momento incrível, hein? Desculpa. É momento, né? Momento, Giai. Momento, pessoal, momento. Giai. Giai? Giai. Giai também. 2-0 verde. Bruno Fux ou Fabrício Bruno? Fabrício Bruno. Aí já adianto que como o Palmeiras tem a zaga reserva pra esse jogo, a minha zaga vai ser do Ninguém perguntou, Cruzeiro. Isa. Calma. Fabrício Bruno. Não seja Fabrício Bruno Fux. Fabrício Bruno Fux, pra mim, 2-1 verde. Fabrício Bruno Fux. Olha que malandro. Deu o quê? Fabrício? Deu Fabrício Bruno. Mikael ou Jonathan? Jonathan também. Quesada? Jonathan também. Também. Mikael é um bonde, gente. Vamos lá. Lateral esquerdo. Piquerez ou Kaique? Piquerez. Piquerez. Kaique é bom jogador, mas Piquerez. Bonita essa camisa do Cruzeiro, hein? Linda. Emiliano Martínez ou Lucas Romero? Lucas Romero tá sendo importantíssimo nesse processo. Essa discussão é boa, eu acho. Acho boa a discussão. Mas eu vou de Martínez. Cara, pra mim, baita jogador. Eu queria os dois no meu Juventus da Moca, mas vou ter que escolher um. Só tenho. Isso? Ali do Parque São Jorge. Martínez. Eu vou de Emiliano Martínez também. Mas acho boa a discussão. Eu vou de Romero, mas foi voto vencido. Martínez levou essa. Mais uma vitória do Palmeiras. Richard Rios ou Lucas Silva? Richard Rios. Rios é... By far. É by far. 5-2. Joga muito, Rios. Maurício ou Christian? Lei do ex pode rolar, né? Maurício era do Cruzeiro. Maurício ou Christian? Maurício. Christian tá bem, hein? Tá bem, mas vou de Maurício. Sou fã do Maurício. Lembra muito do Dagoberto, um dos melhores jogadores que eu vi jogar. Eu gosto muito do Maurício. Eu acho que ele é um jogador, ele não tem tanta mídia, não é um jogador midiático e tudo mais. Mas ele é muito... Quando ele está à disposição, porque ele se lesionou esse ano, ele é muito constante.
Pra mim, assim, é um jogador muito bom, Inteligente, cara, assim, muito inteligente. pra ter no elenco. Eu gosto muito dele. Maurício levou essa mais uma vez. Goleada do Palmeiras, hein? Próxima. Estevão ou Gabigol? Hoje, no momento? Estevão. Estevão. Eu acho o Gabriel mais jogador que o Estevão, mas nesse momento... O Gabriel tem mais história do que... Até porque o Estevão é mais novo. Claro, e o Gabriel lógico. é um ídolo do Flamengo, um dos maiores jogadores da história do Flamengo. Mas no momento, o Estevão. Estevão. Eu acho o Estevão mais jogador, sempre, pra mim, é mais completo que o Gabigol e hoje joga melhor. Então, Estevão também, embora esteja recuperando o Gabigol futebol. Vitor Roque ou Caio Jorge? Nhoque. Hoje o Caio Jorge. Hoje o Caio Jorge também. Caio Jorge. Se tem um dos símbolos dessa recuperação, retomada do Cruzeiro... Eu me nego a votar no Caio Atende pelo nome de Caio Jorge. Eu voto no Caio Jorge também. Grande centroavante. É isso. Hoje, pra mim, o Caio Jorge tem sido o ponto de equilíbrio, né? desequilíbrio do Cruzeiro. Também Não dá concordo com vocês. O Vitor Roque é muito importante nesse time do Palmeiras, só que é isso. O Caio Jorge é o desequilibrante, então... Facundo ou Matheus Pereira? Matheus Pereira. Essa me pega. Matheus Pereira, mole essa. Eu também. Essa é mole, não tem nem comparação. Eu também, pra mim. concordo com você. Matheus Pereira. Esteve na mira do Verdão, hein, nessa virada de ano, hein? Né? Eu acho que, assim, em termos de qualidade de jogador, o Matheus Pereira é mais diferente. Ele é mais diferente. Mas pensando no jogo do Palmeiras, o Facundo Torres tem sido uma peça fundamental. Tanto que é o jogador que mais joga como titular. Mas eu vou de Matheus Pereira. Mas, assim, o Facundo é muito importante pro Palmeiras. 7-4 Palmeiras. Venceu cara a cara e tem dos times. E aí? Não, Abel. Abel Ferreira ou Leonardo Jardim? Abel. Momento. Abel. Melhor campanha na Libertadores, tá liderando o Campeonato Brasileiro. Pô, não tem nem como. Agora uma menção honrosa a esse careca aí. Não, bom trabalho. Porque mas... esse cara... um careca Menção pode rosa. falar de outro, né, Bob? Eu tenho credibilidade capilar pra falar de careca. hein? Eu não Depois posso vira falar meme, de... você sabe por quê. Ah, mas eu não tenho credibilidade capilar pra falar de cabeludo. Menção rosa ao careca. Uma menção... Eu tinha certeza que você ia rir. Eu não posso rir. Uma menção ao Leonardo Jardim, porque ele, na Sul-Americana, foi uma coisa terrível. Mas ele conseguiu ajustar uma rota... Bateu de frente com o Dudu. Dudu saiu por causa dele e ele tem a mão do time. Enquadrou o Gabriel. Opa! Ó como ficou a escalação do nosso cara a cara. O Everton, Giai, Fabrício Bruno, Jonathan e Piquerez. Emiliano Martins, Cicha de Rios e Maurício. Estevão, Caio Jorge e Matheus Pereira. Posso fazer uma... 8-4. Posso jogar uma... Se tivesse a zaga titular do Palmeiras, Gustavo Gomes e Murilo. Eu coloquei a Fabrício Bruno e o Gomes. Eu colocaria... Não, mas aí precisa ver quem não. O Fabrício Bruno bateria com o Gomes. Certo? E o Murilo bate do lado esquerdo. Eu jogaria o Fabrício Bruno pra esquerda. Não, mas não pode. Fabrício Bruno hoje é melhor que o Gomes. Certo? Claro. Como é que é? Fabrício Bruno hoje é melhor que o Gomes. Eu também acho. Você tem que ouvir mais o seu assistente, porque depois a gente é derrotado e aí fica difícil. Para falar agora sobre Cristiano Ronaldo e Palmeiras, tenho contado desde o princípio que eu não acredito em nenhuma possibilidade de o CR7 virar reforço de clube brasileiro, mas a Paloma Totti, apresentadora de programas da Record, afirmou que o Cristiano Ronaldo esteve perto de virar reforço do Palmeiras. Isso só não aconteceu porque o Verdão não aceitou uma das exigências feitas pelo atacante. O CR7 gostaria de ficar com 25% do lucro do Palmeiras com vendas de atletas das categorias de base nos próximos 10 anos. Se o Verdão aceitasse essa condição, o Cristiano Ronaldo se tornaria reforço alviverde para a disputa do Super Mundial e para a sequência da temporada. Fui atrás de duas fontes diferentes do Palmeiras, uma ligada à base, outra ligada ao departamento de futebol profissional. Ambas trataram essa informação como não verdadeira, como mentirosa, alegando que nunca existiu qualquer tipo de exigência do CR7 em relação a um percentual de receita vinda da base. É só importante contar que hoje o Palmeiras tem, nas categorias de base, a sua maior fonte de receita. Foram mais de 2 bilhões de reais arrecadados nos últimos 10 anos sob o comando de João Paulo Sampaio. Só para completar, também de acordo com a Paloma Totti, apesar da pedida do CR7, o Palmeiras disse não, até por conta de do estatuto do clube que impediria qualquer tipo de relação nesse sentido. E você, como é que tem visto a história de Cristiano Ronaldo jogando no futebol brasileiro?
Você acha que ele caberia por aqui? Seria um bom acréscimo? Já usa o espaço para comentário e registra a sua opinião. Brian Rodrigues jogar no Palmeiras, o Super Mundial, o Palmeiras assegura que não tinha intenção de contratá-lo. Quem fazia essa ponte é o empresário Hugo Cajuda, que representa o Abel Ferreira. Ele tentava convencer o técnico português a fazer essa exigência para o Palmeiras, o que não aconteceu. O Brian Rodrigues deve ser adversário alviverde no Super Mundial. Só para fazer uma breve lembrança, Palmeiras estreia na competição nos Estados Unidos no dia 15 de junho, já nesse mês, contra o Porto em New Jersey. Também em New Jersey ocorre o segundo jogo do grupo contra o Al-Ahly do Egito, e a participação alviverde na fase de grupo se encerra em Miami contra o Inter Miami. Se o Palmeiras passar em primeiro ou segundo, vai para as oitavas de final, e aí tem como adversário alguém do grupo com Atlético de Madrid, PSG, Botafogo e Seattle Sounders. Certamente virá um adversário bastante complicado para o Verdão nesse mata-mata. Vamos lá, vamos falar um pouquinho aí sobre tudo que rola no mundo Palmeiras e principalmente sobre o confronto de hoje diante do Cruzeiro. Último confronto do Palmeiras, último jogo, último compromisso antes do Mundial de Clubes, meus amigos. Dia 15 tá chegando, faltam 14 dias pra gente ter a estreia do Verdão no Mundial de Clubes. E antes disso, né, o último confronto do Palmeiras é hoje diante do Cruzeiro, lá em Belo Horizonte, às 7h30 da noite. Então você precisa ficar ligado aí num jogo extremamente importante, jogo decisivo, sempre falo sobre isso, né? Palmeiras e Cruzeiro são times que estão ali brigando na parte de cima da tabela. Palmeiras hoje está na primeira colocação do Campeonato Brasileiro, Cruzeiro em terceiro, é uma diferença de apenas 2 pontos. Se o Palmeiras vencer, o Palmeiras abre 5 pontos de vantagem. Se o Palmeiras perder, o Cruzeiro ultrapassa o Palmeiras. Então assim, é aquele jogo que nós chamamos de jogo de 6 pontos, jogo importante para a decisão até mesmo do Campeonato Brasileiro. Tivemos um jogo decisivo no domingo passado diante do Flamengo, no qual saímos derrotados. Enfim, já falamos sobre isso, acho que nem vale mais a gente voltar ao ponto de falar sobre a atuação do Palmeiras e o porquê nós saímos derrotados, o porquê o Palmeiras não conseguiu sair com a vitória. O ponto é que o jogo de hoje o Palmeiras precisa entrar em campo com uma postura diferente, entendendo que é um jogo decisivo, que é importante, porque vai vir aquele discurso padrão da diretoria, da comissão técnica, mas a gente não tá nem na metade do Campeonato Brasileiro ainda. Só que a gente chega na final, a gente lembra do começo e fala assim, putz, se a gente tivesse ganhado aquele jogo diante do Flamengo no Allianz, se a gente tivesse ganhado aquele jogo do Cruzeiro lá em Belo Horizonte, a gente teria sido campeão. Então é melhor a gente já ganhar logo, já garantir os 3 pontos, já garantir a primeira colocação aí antes do Mundial de Clubes, para que as coisas fiquem até um pouquinho mais tranquilas no retorno. A gente cria aquela gordurinha aí em relação aos adversários, né? Porque a gente sabe, uma temporada longa com muitos campeonatos, podem haver aí momentos de inconstância, né, do time do Palmeiras, então é importante a gente ter sempre aquela gordurinha que pode ser queimada numa reta final de campeonato, caso seja necessário. Dito isso, meus amigos, que o Palmeiras vença hoje o Cruzeiro, é um confronto importante. O Cruzeiro vem numa evolução aí, teve um início de temporada horrível, ainda pior do que o do Palmeiras, né, e aí realmente encontrou aí o seu time ideal nos últimos jogos, após o início do Campeonato Brasileiro, então vem jogando futebol melhor, é um time difícil de se ganhar, é um time mais ajustado desde que trocou o treinador, então assim, não vai ser fácil, mas acreditamos e acho extremamente possível que o Palmeiras saia com a vitória, até levando em consideração também, né, o desempenho do Palmeiras nessa temporada, que é muito melhor fora de casa do que em casa, tem um aproveitamento muito melhor, são 20 jogos de invencibilidade jogando fora de casa, são inúmeras vitórias seguidas aí, então o Palmeiras realmente tem tudo para sair vitorioso no jogo de hoje diante do Cruzeiro. A gente espera realmente que amanhã a gente esteja aqui comemorando a vitória. Dito isso, a gente tem, né, 2 pontos que são extremamente importantes aí. Primeiro, falando sobre desfalques, né, o ponto dos desfalques, ele enfim, fala especificamente da zaga do Palmeiras. O Palmeiras tem desfalque na zaga extremamente importante, que é Murilo e Gustavo Gomes não estarão à disposição da comissão técnica e não jogam hoje o confronto diante do Cruzeiro. Dito isso, o Palmeiras também tem a recuperação aí de Felipe Anderson. Felipe Anderson, que esteve fora das últimas partidas, foi poupado até mesmo, enfim, por desconforto, após, né, um pequeno trauma ali causado em um dos últimos jogos do Palmeiras, esteve fora dos últimos 2 jogos, está à disposição da comissão técnica novamente, relacionado para a partida, e deve integrar o banco de reservas. Então, dito isso, mediante a desfalques e reforços que nós temos, o Palmeiras deve ir a campo com o Everton no gol, Giai na lateral direita, Mikael, Bruno Fux na dupla de zaga, com Piquerez na lateral esquerda. Meio de campo, iniciando ali com Emiliano Martínez como primeiro volante, Richard Rios segundo volante e Maurício, meus amigos. Maurício, mas eu já vou explicar isso daqui para vocês. Maurício. Agora, a gente tem a possibilidade também de ter Facundo Torres na ponta direita,
na ponta esquerda, perdão, Estevão na ponta direita e Vitor Roque como centroavante. Agora vamos lá, por que eu falei que eu já falaria, né, um pouco melhor sobre a possibilidade do Maurício? Porque o Rafael Veiga também tem a possibilidade, durante o treinamento de ontem, Rafael Veiga também atuou por alguns momentos, né, entre o time titular, e ele pode receber uma oportunidade ali no time titular ou no lugar do Maurício, como eu comentei, então seria o Rafael Veiga um pouco mais pelo meia, né, ali como ele sempre jogou e tal, ou o Maurício iniciando ali naquela posição e o Rafael Veiga entrando na posição do Facundo Torres, meus amigos, é isso aí. Então aí quando ele joga na posição do Facundo Torres, né, ele puxa um pouquinho mais pro meio, embora um meia à esquerda, ele puxa um pouquinho mais pelo meio, né, e o Palmeiras abre um pouquinho mais com o Vitor Roque e o Estevão subindo mais. Então assim, algumas mudanças podem ocorrer no time, né, com relação ao que eu passei hoje para vocês, isso é com base no treinamento que o Palmeiras teve nos últimos 2 dias, porém, todavia, entretanto, a mudança principal deve acontecer ali entre Rafael Veiga, Maurício e Facundo Torres. Um desses 3 não deve atuar hoje no confronto como titular e deve receber, sim, com toda a probabilidade, uma oportunidade na segunda etapa. Comenta aqui embaixo o que vocês acham, quem deve ser o titular, o que vocês acham que o Palmeiras deve entrar em campo hoje, qual o time, né? Quais são os jogadores aí que devem entrar em campo hoje diante do Cruzeiro. E o que eu posso dizer é que o time do Palmeiras permanecerá extremamente forte, independente de quem entre em campo, né? Uma qualidade do time do Palmeiras hoje, essa é a importância de você ter um elenco forte, né? Independente de quem entre, o time permanece ali com a mesma base, permanece com o mesmo padrão de jogo, permanece ali, né, com a mesma força. Então a gente sabe que o Palmeiras, independente de quem entre em campo, tem total condições de sair vencedor aí no confronto diante do Cruzeiro, e esperamos que amanhã nós estejamos aqui para falar sobre a liderança do Verdão no Campeonato Brasileiro, a preparação já para o Mundial de Clubes. Então, se você não é inscrito no canal, já se inscreve, deixa seu joinha. A gente iniciou um canal novo aqui, estamos fazendo um trabalho legal de manter vocês informados de tudo que rola no mundo Palmeiras, então ativa o sininho aqui para ficar por dentro de tudo que a gente posta aqui para vocês. E é isso, aproveita o domingão com a família de vocês, uma excelente semana já desejando e um bom jogo para nós. Avante palestra!